Caião, meu pai é alcoólatra e graças a Deus ele está sóbrio há 13 anos. Legal, Uhum. legal. Legal Hoje mesmo. ele está com 72 anos, Uhum. tá? A idade do meu pai. Ele adora te ouvir comigo, Uhum. sabe? E te tem como referência quando vai falar algo no Alcoólatras Anônimos. Uhum. Há muitas e muitas décadas atrás, Caio, ele foi internado para desintoxicação do álcool. Ele fugiu do hospital e foi para a rodovia, para a casa da mãe dele. Uhum. Ele conta, Caio, que duas figuras humanoides, vestidas de branco, surgiram do nada e jogavam ele para longe dos carros cada vez que ele cambaleava. Uhum. E assim fizeram por muitos quilômetros até ele chegar na cidade vizinha. Uhum. Ele também já dirigiu em total apagamento e não Uhum. sofreu um único acidente nesse percurso que era de mais de 200 quilômetros. Meu Deus. É possível, Caio, dizer que o meu pai foi guiado por anjos nessa época? Claro, claro. Só porque ele era bêbado? Jesus tem um quesinho de amor pelos bêbados, cara, que eu vou te dizer. Diz que Deus protege os bêbados e as crianças, né, Caio? E Jesus frequentava a festa de bêbado mais do que reunião de crente, né? Porque nos banquetes que ele ia o tempo todo com os pecadores, o que você acha que pessoal da Palestina dos dias de Jesus já bebia mais vinho do que água? Porque o vinho dava menos problemas de enfermidade, a água nem sempre era totalmente potável. Eles não conheciam micro-organismos, mas eles deduziam que determinadas pessoas bebiam de certas águas e ficavam mal. E que quem tomava o vinho trabalhado, fermentado, onde tinha uma pureza destilada muito maior, as pessoas sofriam menos. Por isso o próprio Paulo dá uma de médico e diz a Timóteo: não bebas somente água, mas também vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades. Timóteo era um cara sensível, andava pelas estradas bebendo água, jovem ali dos poços, vivia doente. Paulo diz: olha, vinho é mais saudável, vai por mim que estou velho de tanto andar por aí e eu vou tomando vinho, só bebo água quando é fonte segura. Do contrário, eu não brinco com as águas do caminho. Então, isso é Paulo. Agora, Jesus, o que ele foi chamado? De glutão, porque não era à toa. Eles não chamaram Jesus de glutão porque um dia ele foi numa festa onde havia publicanos, cobradores de impostos dos romanos, que eram os grandes pecadores sociais e contra os homens de bem, prostitutas, meretrizes, pessoas irreligiosas, que não queriam nada com coisa nenhuma, mas que eram legais. Eram pessoas que riam, que brincavam, que tinham humor. E Jesus gostava dessa alegria, desse humor, dessa espontaneidade, dessa sinceridade pecadora. E convive com eles com muito mais frequência do que a gente imagina. Só os evangelhos o colocam várias vezes em banquetes e festas. Isso não foi uma ocasião, foram muitas. Por isso é que eles disseram: esse aí é um glutão, bebedor de vinho, porque ele não rejeitava uma comidinha gostosa, um guisadinho, um peixinho, uma comidinha num divã legal, com pessoas boas e batendo papo. Quase ninguém religioso. Quando o religioso entra nas narrativas do Evangelho é para julgar, estragar, levantar uma pergunta cretina, receber uma resposta divina. Agora, a gente não vê uma pergunta dos publicanos, nem dos pecadores, nem das meretrizes. Você já reparou?
Não tem momento algum dizendo, então, uma prostituta veio do nada na noite e perguntou, Senhor, o que eu devo fazer para ser salva? Não, elas já sabiam que aquele ali era amor puro, já chegavam beijando os pés, já chegavam se derramando em lágrimas. Esse negócio de o que eu devo fazer é pergunta de quem não quer se quebrantar. Porque o que se deve fazer é óbvio, é amar, é perdoar, é não julgar. Todo mundo sabe, ninguém quer praticar, mas saber sabem. Então você vê Jesus sendo acusado disso, de bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Amigo, é porque tinha amizade, relacionamento. Ia passando e tinha gente que vinha, oh, querido, que saudade. Olha como eu fiquei totalmente sarado, você não imagina, minha mãe, meus filhos e tal. Era muita alegria dos gratos, dos felizes, dos abençoados, e muito ódio dos religiosos e do pessoal que queria que tinha uma pauta de usos e costumes, que queriam enquadrar Jesus nessa pauta de usos e costumes, e ele era inenquadrável, em pauta nenhuma, ele andava na pauta do Pai, ali, segundo o amor. Então, meu querido, o teu pai pode sim. Por quê? Te disseram que anjo só socorre as pessoas mais sóbrias do mundo? Que são as que menos precisam de socorro porque estão sóbrias? O socorro divino para os que não estão em sobriedade, cara, é algo que um dia, quando os nossos cegos olhos se abrirem, nós vamos ver o que está acontecendo de graça, desse espírito sobre o qual eu iniciei falando hoje, naquela imagem, daquela câmera contínua que o Braulio mostrou para vocês aí. Quando os nossos olhos se abrirem e a gente enxergar o trabalho do Espírito Santo sem ninguém, sem religião, sem intermediários, sem mediadores humanos, sem pregadores, sem orações, sem unções com óleo, sem nada disso, o Espírito livre, que sopra onde quer, que ninguém sabe de onde ele vem nem para onde vai, que é soberano, que é maravilhosamente ele próprio em relação a quem quer que queira recebê-lo ou quem quer que, mesmo sem saber, na sua impotência sincera, ande na sua tontura ou na sua perdição, buscando misericórdia, mesmo sem saber balbuciar uma oração. E se não fosse isso, nenhum de nós tinha chegado aqui. Eu cheguei aqui não foi só por orações do meu pai, da minha mãe, do reverendo Antônio Elias e da dona Maria José e de vários outros que oravam junto com os meus pais em meu favor também. Mas eu cheguei aqui por causa do Espírito Santo sozinho, trabalhando em mim, me tirou de cada buraco que eu não tenho nem tempo para contar, e hoje em dia não quero nem contar, porque eu não quero que ninguém se inspire errado com coisa nenhuma, porque eu saí por milagre, mas a maioria não sai do buraco nunca. Então, pode ter empurrado descanso, no qual ele já vive há 13 anos. E diz para ele que eu mandei um grande beijo, tá bom? Deus te abençoe, a ti e ao teu paizinho. Beijão.